Olá, olá! É... Bom, então, falando aí em vibração, né, eu vou ficar meio que continuando a história aqui dos meus vídeos pensando assim numa coisa que tentar seguir uma linha, né, para as pessoas irem entendendo e também muitas vezes a gente já sabe de tudo isso, né, como eu já falei, a gente sabe de tudo, mas a gente emburaca nessa vida, né, nos nossos dilemas nos nossos dilemas da vida, do cotidiano, né, enfim, da vida aí. E aí a gente se perde na jogada, né? A gente se desconecta, pelo menos foi isso que aconteceu comigo, né? A vida vai ficando tão pesada, a gente aí resolve uma coisa, resolve outra e sem querer a gente começa a viver focando em resolver problema e aí, assim, energeticamente falando, isso resulta num problemão, porque aí realmente vai culminar numa coisa bem ruim, claro, porque a gente está emanando só coisa ruim, preocupação, peso, desgaste, cansaço, né, e vai acabar nisso. Então, muita gente que saca isso, vou tentar manter uma linha também para ir caindo as fichas aí para que o que eu estou falando possa gerar uma mudança concreta no dia a dia, né? E aí esse vídeo eu vou falar aqui sobre as nossas 24 horas do dia, que na verdade não são 24, né? Tirando aí, vou tirar 8 de sono, então seriam 16 horas. 16 horas do nosso dia que a gente está emanando vibração o tempo todo, porque, né, somos aí seres eletromagnéticos, né? Tudo é vibração dentro da gente, tudo vibra, tudo vibra, tudo vibra. No mundo também tudo vibra, então tá tudo vibrando e tudo se conectando com vibração parecida. Então a gente tá, claro que a hora do nosso sono é super importante também para manifestar coisas na nossa realidade, mas eu não vou falar disso agora nesse vídeo. Eu vou falar dessas nossas 16 horas que a gente tá aí trabalhando, ou se locomovendo, comendo, tomando banho, enfim, né, fazendo aí, vivendo. Então, a gente está 16 horas atraindo coisas de vibração similar ao que a gente está sentindo, ao que a gente está emanando. E aí isso é um pensamento também que eu usei para sair da situação que eu estava, né, da situação de caos total, enfim, de estar vivendo ali um inferno e de não ter saída, de não ter como sair. E o inferno em todos os sentidos, né? Não foi só uma coisa física, não foi só uma coisa financeira, não foi só uma coisa relacionada à doença, né? Foi emocional, físico, financeiro, enfim, coisas também de maldade alheia, né? Também aconteceram situações assim né, que eu já falei, uma pessoa muito má, muito empenhada mesmo em fazer o mal, enfim. E aí eu pensava nisso, entendeu? Quando eu me liguei de que eu precisava sair daquilo, que eu não tinha como, fisicamente eu não tinha como, eu decidi que eu ia mudar toda a situação que eu estava vivendo através da mudança da vibração. Eu ia ir um pouquinho atrás da materialização das coisas, ia mudar as coisas nesse atrás, para então ver a mudança física. E aí é isso, né? Se eu tenho 16 horas, eu preciso me concentrar em sentir o máximo de coisa boa nessas 16 horas. Então, por exemplo, se eu tô com algum problema, se eu tô com alguma doença, se eu tô vivendo com alguém doente, né? Se eu tô infeliz em algum aspecto da minha vida e eu, por exemplo, aí toda a minha vida alguém me faz mal, né? Alguém me faz uma sacanagem, ou então eu leio uma notícia que é muito indignante, que dá raiva mesmo, enfim. O que acontece? Se eu me permitir responder a essa situação, eu vou estar mantendo a interação, né, com aquilo, como eu já falei, e
ainda vou estar atraindo mais. Se eu sinto raiva, eu vou estar atraindo mais situação que me traga raiva. Vou estar também influenciando em toda a minha composição física. Se a gente é 90%, já falei isso num videozinho também, a gente aí 80, 90% água. A água é altamente sugestionável, a vibração da água é altamente sugestionável, a molécula da água muda de acordo com a vibração dos pensamentos, dos sentimentos. Então, no momento que eu sinto raiva, eu estou modificando toda a água dentro do meu corpo, eu vou transformar essas moléculas no desenho que elas ficam relacionadas à vibração da raiva, e isso vai me trazer um prejuízo, digamos, em termos de saúde. O meu corpo também vai passar a produzir todas as substâncias que a gente... todo o corpo, ele não para nunca de funcionar, E ele funciona também muito baseado na vibração que a gente está, e que é determinada pelos sentimentos, pelos pensamentos, enfim. Então, eu também vou estar... Se eu já estou com uma doença e alguém me faz alguma coisa que eu sinto raiva, ou então acontece alguma demanda em relação ao dinheiro e eu fico preocupada, além de eu não resolver o problema, eu vou estar piorando o meu estado físico. Se eu estou num ambiente tóxico, se eu convivo com pessoas ou tóxicas, ou doentes, ou que estão... Às vezes, como eu já falei, a pessoa é tóxica e não é por mal. Então, se aí acontece alguma coisa, alguma coisa negativa, e eu também sinto raiva, eu sinto tristeza, eu vou estar abrindo mais possibilidades aqui no meu campo de eu receber mais dessa situação negativa. Se eu estou num ambiente tóxico, ou convivendo com uma pessoa doente, eu vou estar abrindo mais o meu campo para que essa situação negativa me afete mais ainda. E também, se eu estou vivendo com uma pessoa tóxica ou doente, se eu me permito sentir sentimentos ruins e ficar ali alimentando pensamentos ruins, além também de eu deixar de aumentar a influência dessa coisa negativa no meu campo, eu perco a oportunidade também de eu influenciar essa pessoa positivamente, Por quê? Porque as ondas estão ali, tudo se influencia, entendeu? O que vai determinar, o que vai influenciar o quê é a força, Às vezes a gente tá, por exemplo, foi o que eu fiz com ele, com meu ex, do transtorno mental. Eu passei um ano vítima da situação e sendo 100% influenciada pela situação, entendeu? 100% influenciada pelo surto, 100% influenciada pelo transtorno mental dele, 100% influenciada pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias que a vida estava me apresentando, Perdendo dinheiro, perdendo saúde, aconteceu tanta coisa terrível. E eu só respondendo aquilo. E olha que eu já tentava, mas eu pensava em mim. Eu fazia as coisas para tentar me melhorar, que já é super válido, E aí, claro que isso, talvez esse um ano aí primeiro que eu não tinha pensado ainda o que eu podia fazer efetivamente para acabar com o surto dele, para acabar com o transtorno mental, mas o fato até de eu ir tentando ali me manter em bons sentimentos, talvez aquilo me levou para um lugar que eu tivesse essa sacada, que eu tivesse em condição de receber ou de ter, eu não sei se eu recebi ou se eu tive essa ideia do que eu fiz. Então, de qualquer maneira é válido. Mas, ainda assim, eu tentando ali, eu respondia à realidade. Entendeu? O surto me trazia pavor, quebrei, em um ano eu fui para falência total, cada surto era muito dinheiro indo embora, e fora as coisas bizarras assim que aconteceram,
que é impossível, é difícil, a não ser que a gente realmente entenda o que precisa ser feito e faça com essa consciência, né? É uma coisa muito racional, porque qualquer pessoa vai me dizer assim, como é que a pessoa vai estar surtando na minha frente e eu vou achar que tá tudo bem, né? Como é que eu tô vivendo com uma pessoa debaixo do mesmo teto com um transtorno mental, por exemplo, e não vou ficar muito mal? Então, assim, é justamente para mudar isso que tem que entender o que precisa ser feito. E aí eu falo isso em relação a qualquer coisa. Então, assim, as nossas 16 horas, digamos, 16 horas acordados, que a gente tá aí no dia, elas são tudo. Tá ali toda a nossa possibilidade de mudança. Toda. Tá tudo ali. Por isso que cada dia é uma nova oportunidade da gente mudar a nossa vida. Né? Claro que, como eu já falei, talvez eu entendi isso amanhã, eu vou super me policiar nas 16 horas. Não, claro que não significa que tudo vai mudar da noite pro dia, mas se eu começar a me policiar nas minhas 16 horas de hoje, nas minhas 16 horas de amanhã, nas 16 horas do outro dia, as coisas vão começar a mudar. E que eu já comentei também num outro vídeo, né? A coisa do orar e vigiar. Que esse seria o vigiar, né? A gente vigiar a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos nas nossas horas úteis, nas horas que a gente está vivendo. Né? É claro que meditar e estar ali no momento e me concentrar e pensar nas coisas que eu quero e visualizar, não sei o que, é muito importante, tem um impacto assim, brutal na realidade, né? A meditação aí tá salvando vidas, né? Todo mundo fala, todo mundo que começa a meditar tem uma transformação incrível. Ninguém começa a meditar e a vida afunda. Tá aí cada vez mais estudos científicos provando os benefícios da meditação. Então, assim, é super válido. Mas, para a gente conseguir gerar uma mudança, assim, efetiva e com pressa, aí eu falo muito, tudo que eu tô falando, eu tô pensando aqui no que eu vivi e eu tô pensando nas pessoas que estão vivendo uma situação parecida, entendeu? Vivendo o inferno. Vivendo o inferno que a gente tem pressa. Então, fazer esse trabalho de vigiar as nossas horas que a gente está aqui desperto, né, fazendo as coisas do dia a dia, é fundamental para a gente ter uma rapidez nos resultados que a gente quer. Aí eu vou falar que eu tô falando aqui de doença, eu tô falando de relacionamento tóxico, de falência, de quebradeira aí financeira, quebradeira de vida, quebradeira de saúde, eu falo de tudo porque tudo aconteceu comigo, mas aí a pessoa vai dizer, pô, mas só vai falar de coisa ruim, né? Não vou falar só de coisa ruim, tá, minha gente? Eu tenho muita coisa boa para falar, na verdade tem tanta coisa para falar que quando eu sento aqui eu nem sei o que eu falo primeiro. Mas tem muita coisa boa para falar, tá acontecendo muita coisa. Eu sei que tá acontecendo uma catástrofe no mundo, parece horrível, quer dizer, parece não, é horrível, mas no fundo tem muita coisa por trás das cortinas acontecendo que a gente não fica sabendo e tudo isso tem muita coisa boa acontecendo. A gente está indo para um lugar muito bom, né? A gente só precisa aguentar um pouquinho porque essas fases de transições não são nada fáceis. Mas as coisas vão melhorar. Eu tenho muita coisa boa para falar aqui, muita. Mas eu acredito que quando a gente está passando por um inferno muito grande, quando a gente está numa situação muito sem saída, até as coisas boas elas ficam meio que inatingíveis. Né? Eu falo assim, tá, beleza, tem tudo isso aqui, mas e esse meu problema que eu não consigo resolver, né? E o dinheiro para comida que eu não tenho, né? E a pessoa que está se acabando aqui do meu lado com uma doença e a pessoa não consegue sair, ou gente com depressão, ou quanta gente está por aí que não é diagnosticada com nenhuma doença e sofre aí de paranoia e às vezes a pessoa nem sabe que tem paranoia, né? Vive naquele mundo criado por ela e vai aí ofendendo pessoas, desconfiando, fazendo mil coisas e a pessoa nem se dá conta
que vive no mundinho ali de paranoia. Tem vários casos, né? Então por isso que tô focando mais em falar por enquanto de como sair de uma situação muito negativa, muito conflituosa, muito desgastante, né? Quando a gente não tem ferramentas para isso, né? Então, porque usar a vibração, usar a manipulação consciente da vibração é 100% garantido que a gente consegue um resultado positivo. Então, por isso que eu estou focando aqui na tragédia. Mas é para todo mundo ficar feliz. Então, assim, essas 16 horas, se a gente pensar cada dia como se fosse único, hoje em dia também eu faço isso. Uma coisa que eu nunca fiz, olha, é uma coisa tão lógica, tão óbvia e que eu nunca tinha me ligado. Cada dia, por exemplo, hoje, que agora eu nem sei que dia é hoje. Hoje é dia 3? Eu nem sei que dia é hoje. Não, nem sei que dia esse vídeo, na verdade, eu vou publicar. Não sei se vai ser dia 4 ou dia 5 de outubro, né, de 2020. Mas vai por aí. Mas não importa. O dia de hoje, hoje eu fico pensando assim, imagina cada dia, né? O dia, sei lá, vamos supor que seja 4 de outubro de 2020. Esse dia, ele é único. Ele nunca mais vai voltar. Vão ter vários outros 4 de outubro, mas nenhum do de 2020. Cada dia é único, cada hora é única, cada minuto é único. A gente vive a vida como se fosse nada, como se as coisas fossem se repetir, como se o tempo não estivesse passando. A gente vive a vida como se a gente não fosse morrer nunca. Né? E quantas vezes no trabalho, quando a gente trabalha com coisa que a gente não gosta, a gente fica torcendo para que passe rápido, para que chegue logo a noite, para que chegue logo o final de semana. Só que é a nossa vida que está passando. Então, esse pensamento eu sempre tive, tá? Em relação ao trabalho. Eu sempre pensava isso, que eu não queria que passasse rápido porque é a minha vida. Mas esse pensamento de acordar de manhã e pensar, esse dia que eu vou viver hoje, nunca mais vai se repetir. Nunca mais. Esse dia é único. Esse minuto é único. Essa próxima meia hora é única. Eu não tinha essa consciência. E hoje, e claro que eu tenho que fazer um esforço para lembrar disso, que também eu não pensar de manhã, agradecer pelo dia, por esse novo dia que eu tenho, vou ter 16 horas acordada de possibilidade de mandar, de vibrar coisa boa para construir o futuro que eu quero construir. Porque para fazer isso que eu tô falando, a gente tem que se concentrar, a gente se concentra no presente, no que a gente está emanando, mas pensando no que a gente quer viver no futuro, entendeu? Porque se eu responder o que eu tô vivendo no presente, se eu tô vivendo no presente uma coisa ruim, aí vai dar ruim, entendeu? Eu vou só prolongar o problema. Então, eu vivo no presente, claro, eu preciso estar presente para estar vigiando os meus pensamentos e os meus sentimentos, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou usando aqui uma estratégia, entendeu? Eu sei que toda energia, onde eu colocar minha energia vai ser o meu dia de amanhã, né? A semana que vem, o mês que vem. Então, se eu estou cansada do que eu estou vivendo, ou se eu estou cansada do que eu vivi até hoje em alguma área, enfim, se eu estou com uma questão aí que eu quero resolver e não consigo, hoje beleza, hoje já tá, hoje já é consequência de tudo que eu emanei até hoje, então não tem como mudar hoje, mas eu posso mudar o dia de amanhã, e eu vou mudar o dia de amanhã pensando conscientemente no que eu vou emitir hoje, porque aqui ó, tô emitindo, tô atraindo. Foi exatamente assim que eu saí de todo o inferno que eu me meti. Quando eu tava sem dinheiro, quando eu quebrei, o que eu pensava? Eu agradecia por ter dinheiro sobrando. Claro, porque naquele dia eu não tinha, mas se eu queria ter dinheiro sobrando no futuro, eu vou me preocupar com dinheiro, que eu não tenho dinheiro? Não, já não tenho dinheiro, já foi ali o resultado de um monte de onda de preocupação com o dinheiro que eu mandei, entendeu? Que eu já tinha mandado. Mas eu aqui agradecia por ter dinheiro sobrando, né? A mesma coisa quando ele estava mal, quando eu queria sair daquele inferno. O que eu agradecia? Eu agradecia todo dia por ele estar bem, por ele ter se curado, por eu estar super bem, entendeu? Mesmo estando vivendo ali o maior inferno, porque do inferno eu já estava cheia, eu não queria mais inferno para os meus próximos dias, eu não queria mais inferno para o meu futuro, eu não queria mais escassez para o meu futuro.
E é isso. E eu faço isso pra mim, né? Eu me curei do tornozelo, já falei aqui também, eu quebrei o pé, sei lá, uns 10 anos atrás, eu acho já, uns 8, nem sei. E fiquei com uma sequela no tornozelo. E aí, o que acontece? Eu comecei a agradecer por meu tornozelo tá super bom, maravilhoso, ótimo, entendeu? Porque, eu vou falar disso no outro vídeo, no próximo vídeo. Eu vou falar disso mais especificamente. Mas é esse o lance, entendeu? É a gente identificar o que a gente não quer mais pro futuro, independente do que esteja acontecendo no presente. Independente do que esteja acontecendo no presente. Eu vou dizer, beleza, isso está acontecendo no meu presente, tá. Mas e aí, o que eu quero pro meu futuro? E aí, a partir disso, eu vou cada dia escolher o que eu vou alimentar, o que eu vou responder, o que eu vou interagir. Cada dia, cada hora, cada minuto. Eu tenho 16 horas. Se eu estou vivendo uma situação ruim, eu não vou me permitir a ficar meia hora, uma hora pensando numa pessoa que me fez mal, me preocupando com uma coisa, já tá ruim, aí eu vou ficar uma hora ainda emanando aquela vibração de preocupação ou de raiva para atrair mais daquilo, se eu já não aguento mais o ruim na minha vida, né? Não vou me permitir ficar criticando quem tá errado, entendeu? Vou ficar criticando. O que é a crítica? Que eu tô. Uma coisa, vamos supor, eu tô vendo uma notícia, gente, indignante, né? A gente tem vários exemplos de várias notícias muito indignantes hoje em dia. Se eu quero mudar a minha vida, se eu quero mudar o meu entorno, se eu quero um mundo melhor, se eu ficar criticando, interagindo com aquela notícia que é absurda, que tá tudo errado mesmo, que tá tudo errado, tô olhando para aquilo, eu tô reforçando aquilo, eu tô emanando indignação, eu tô emanando raiva. Então, eu tô fortalecendo aquilo que já tá ruim o suficiente, eu já tô criticando, por mim aquilo nem aconteceria. Aí eu vou me permitir ficar criticando e alimentando raiva e sentimento ruim com uma coisa que eu quero acabar. Eu vou estar alimentando o negócio que eu quero acabar, né? E ainda vou estar atraindo aquilo para mim, para minha vida pessoal. É só uma questão de tempo. Quem olha muito... Eu vou falar até de mim. Sempre fui muito crítica, muito revoltada com as coisas erradas do mundo. Sempre fui muito revoltada, já nasci revoltada. Nasci revoltada com tudo de errado que tem no mundo. O que acontece? Eu reforço tudo de errado que está no mundo e trago isso para minha vida. Eu estou dentro da minha casa criticando o que está errado, eu estou trazendo eu estou emanando dentro da minha casa essa vibração e estou trazendo isso para dentro da minha casa, estou trazendo isso para dentro da minha vida. Agora, aí se não bastasse, o mundo já está um caos, eu vou trazer o caos para dentro da minha casa, para dentro da minha vida. Então, o mundo já está o caos. Aí o que acontece? Eu uma pessoa que eu poderia estar ajudando a melhorar o mundo, fazendo diferença, trazendo luz para o mundo, o que eu vou fazer? Eu vou acabar com a minha possibilidade de ajudar qualquer coisa no meu entorno. Eu vou acabar com a minha possibilidade de ajudar o mundo, porque eu vou trazer o caos para minha vida. Vou ficar doente, vou atrair situação negativa, eu atrair falta de dinheiro, entendeu? O que eu, doente ou vivendo ou presa por numa situação que uma pessoa está doente, sem dinheiro, o que eu vou fazer para ajudar o mundo? Nada. Eu vou ficar vendo notícia e criticando, e revoltada e sofrendo e chorando como eu chorava. Quantas vezes de TPM, meu Deus do céu, eu chorava 3, 4 horas compulsivamente. Mulherada aí de TPM sabe como é que é. Compulsivamente por causa do mundo, por causa da natureza, por causa das crianças que passam fome, por causa de todas as pessoas que são que estão aí à margem da sociedade. Claro que óbvio que é um sentimento nobre, né? Eu não estou falando mal de quem critica as coisas que estão erradas, né? Óbvio que é um sentimento nobre, óbvio que é uma empatia aí, talvez, eu digo até um excesso às vezes de empatia, né? A gente sente tanto pelos outros que a gente sente a dor.
Só que assim, racionalmente falando, tendo um pensamento bem lógico, a gente só piora tudo. A gente piora tudo pro entorno e pra gente mesmo. Então, que isso foi um fichaço que me caiu também. E que depois, bom, para mim cai a ficha é só uma vez, né? Eu entendi o negócio e pronto. Eu sou muito executora nesse sentido. Eu entendi que se eu sentir coisa ruim, eu vou piorar para minha vida, eu vou piorar para o mundo, deu. Entendeu? Eu faço todos os esforços. Claro que eu posso até sentir ainda coisa ruim, mas é porque eu não tô conseguindo mesmo não sentir, né? Porque o negócio tá ali, mas eu vou tentar, eu tento até não sentir mais, entendeu? Eu vou até o fim. Então, esse vídeo é mais pra gente pensar na importância do nosso dia, de cada dia, da importância das nossas 16 horas e que nenhum minuto é perdido na nossa vida, tá? Todo minutinho vai fazer diferença, vai influenciar o nosso futuro. Então vamos usar aí o nosso minutinho, a nossa hora, ó, para transformar a nossa vida, para sair do buraco, para cura, né? Conseguir a cura, sim. Para mim a cura é totalmente possível de qualquer doença, claro que depende da gente, né? Depende muito mais da gente do que da doença. Como eu já falei aqui, eu co-criei, eu manifestei a cura de uma pessoa com transtorno mental e surto psicótico agudo, né? Coisa que dizem por aí que não tem cura. Então, assim, é possível qualquer coisa. Já me curei de várias coisas também, vou falar disso no outro vídeo. Mas é só isso, tá? É muito grande, é muita coisa para fazer para conseguir uma mudança como a que eu consegui. Então vamos se concentrar em cada minuto, em cada hora. Eu vou pensar assim, ó, o que eu vou. Essa minha próxima hora, eu só vou sentir coisa boa. Fechou a hora, vamos para a próxima, só vou sentir coisa boa. Fechou a hora, vamos para a próxima. E assim vai. É tipo só por hoje, essa coisa de alcoólicos anônimos, de drogado, né? De viciado. O só por hoje, é só por hoje eu não vou beber? Só por hoje eu não vou usar nada, nenhuma substância? Então é só por hoje eu não vou sentir sentimento ruim. Só por hoje. Só hoje, independente do que acontecer. Só por hoje eu vou sentir coisa boa, vou agradecer aqui tudo que eu tenho, independente do que seja. Só por hoje. Só por hoje eu vou me permitir não criticar, não importa o que aconteça, só por hoje eu vou sentir coisa boa. E eu fazia isso. Nossa, eu fazia muito isso só por hoje. Eu tava ali em pânico, porque eu vivia em estado de pânico quando ele tava no surto psicótico, né? Foi 1 ano de surto psicótico e aí eu sozinha e quem convive já passou por isso sabe, eu vivi em estado de pânico. Então, para eu conseguir continuar sobrevivendo, eu fazia claro, depois desse 1 ano eu continuei nesse estado de pânico, né? Foi depois de 1 ano que eu comecei a fazer isso que eu tô falando. E aí eu fazia o só por hoje, entendeu? Só por hoje, só por hoje. E aí, claro, aí tudo vai acontecendo, né? A mágica vai acontecendo, porque a conexão neural do negativo vai enfraquecendo, a conexão neural do positivo vai se fortalecendo, tudo vai mudando, né? A nossa energia vai mudando, a gente começa a diminuir as coisas que a gente está atraindo de negativas, começa a aumentar as positivas. E aí um abraço, né, minha gente? Porque não é fácil, mas é um negócio que cada vez fica mais fácil, né? Não é isso que eu tô falando, claro, não é a coisa mais fácil do mundo. Mas a questão é que se tá muito difícil aqui, não vai ficar mais difícil, entendeu? Não vai ficar mais difícil, não vai descer. É uma subida, então vai ficar menos difícil, com um pouquinho de fácil, menos difícil com mais fácil e por aí vai. Tá? Então vamos cuidar aí, vamos fazer esse só por hoje, só sentir coisa boa, tá? Um dia depois do outro, devagarinho, mas o resultado é certo.